Olá pessoas, na aula de hoje o tema é velocidade relativa. Eu estou pegando esse tópico aqui no nosso livro didático Física em Contextos, volume 1, na página 59. Só para vocês terem uma ideia da visão geral aqui, ó, o tópico fica aqui no finalzinho da página 59. Tá? Estou recapitulando esse tópico que foi nosso assunto lá no primeiro bimestre, mas passou muito rápido, muito desapercebido essa questão da relatividade dos movimentos. Tá? Então, eu vou fazer uma exposição desse tópico e na próxima aula dou a sequência do tema do nosso terceiro bimestre. Ok? Então, nesse tópico, o livro apresenta aqui duas figuras. Na primeira figura eu tenho dois carros no mesmo sentido, na segunda, carros em sentidos opostos. Tá? Então aqui o nosso carro A está a 90 km por hora e o carro B a 110 km por hora. Então o que vai ocorrer aqui vai ser uma ultrapassagem. Evidentemente o carro vermelho está numa velocidade maior do que o carro amarelo. Em algum momento ele vai alcançar o carro amarelo e ultrapassar. Ok? Então, no mesmo sentido, o carro de maior velocidade ultrapassa o de menor. Em sentidos opostos, eu vou chamar de cruzamento. Então, já que eles estão em sentidos opostos, o carro a 90 km por hora vai cruzar com o carro que está a 110 km por hora. Ok? Como é que a gente pode enxergar essas duas situações? Com que velocidade o carro vermelho se aproxima do carro amarelo na primeira situação? Eu sei que essa velocidade de 90 km por hora do carro amarelo e 110 do carro vermelho são velocidades medidas em relação à estrada. Lembrem, todo movimento ele é relativo, ele depende do referencial adotado. Então, a velocidade apresentada no velocímetro do automóvel é a velocidade medida em relação à estrada. Quando eu pergunto com que velocidade o carro B se aproxima do carro A, eu estou querendo saber a velocidade relativa de B para A. Eu estou fazendo uma mudança de referencial. Então, qual é a velocidade de aproximação do B em relação ao A? Como é que eu vou saber? Eu vou descontar a velocidade do B em relação à velocidade do A. 110 menos 90 vai dar 20 km por hora. Então, o carro B ele se aproxima em relação ao A uma velocidade de 20 km por hora. Quando eu faço isso, eu estou transformando o meu carro B, esse carro aqui, perdão, meu carro A, esse carro aqui, no referencial do movimento. E é o carro B que se movimenta em relação a ele. Entenderam a ideia? Vamos ver essa outra situação aqui, na situação de cruzamento. Com que velocidade o carro C, que está a 110 km por hora, se aproxima do carro A? Como ele está a 110, mas o carro A também está se movendo em relação ao solo a 90 km por hora, a velocidade de aproximação do carro C vai ser a soma das velocidades. Então, eu vou considerar o meu carro A como referencial e o carro B se movimenta em relação ao carro A uma velocidade de 200 km por hora. É justamente isso que ele discute aqui na sequência do texto. Como vocês têm o livro, recomendo fortemente que leiam isso daqui. Tá? Essa explicação que eu passei para vocês está escrito aqui no texto. Então, ó, na ultrapassagem, tá? Então aqui, ó, no primeiro caso, na ultrapassagem, a diferença da velocidade, a velocidade relativa, é de 20 km por hora. Já no cruzamento, a velocidade relativa é de 200 km por hora. O que está acontecendo nessas situações? Eu estou mudando o referencial do movimento. Perceberam? É isso que eu quero que vocês tomem atenção. Mais do que os cálculos são simples, é só subtrair ou somar.
Se você está no caso de ultrapassagem, você vai subtrair as velocidades. Se eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração. Se eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Mas por que isso acontece? Porque eu estou mudando o referencial. Essas velocidades aqui são medidas em relação ao solo, e quando eu falo de velocidade relativa, eu transformo um dos carros em referencial, ou seja, eu imagino que ele esteja parado, e quando ele está parado, o outro se move em relação a ele, com a tão famosa velocidade relativa. Tá? Para a gente treinar isso, eu vou deixar um exercício para vocês na plataforma, mas antes vamos ver um exemplo aqui. A questão número 3 da página 61 está resolvida. Aqui, ó. Um trem, reparem bem, um trem com comprimento de 200 metros viaja a 72 km por hora, no sentido contrário a outro de comprimento LB desconhecido, que está a 54 km por hora. Sendo ambos as velocidades relativas ao solo, se o cruzamento completo dura 10 segundos, qual é o comprimento do trem B, LB? Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Repare que é cruzamento. Se é cruzamento, eles estão em sentidos contrários. Está aqui, ó, sentido contrário. Tá? Então, no sentido contrário, a velocidade relativa vai ser o quê? A soma das duas velocidades, 126 km por hora. Como as distâncias estão em metro, tá vendo? 200 metros é o comprimento do primeiro trem, e o comprimento do segundo trem você não sabe, mas vai encontrar na mesma unidade. Ele transformou aqui os 26 km por hora em 35 metros por segundo. Como é que eu faço essa conversão? Eu pego o valor em quilômetro por hora e divido por 3,6. Tá? É um fator de conversão. Calculadora. Vamos lá. Então, 126 dividido por 3,6, 35. Tá? Então, é essa continha que ele está fazendo aqui, ele não está mostrando. Por que ele não está mostrando? Porque não precisa mostrar. Ele só está trocando a unidade de medida. Aí vocês voltem aqui no livro que vocês encontram esse fator de conversão. Tá? De km por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então, aqui, no cruzamento completo, implica que um trem vai percorrer o próprio comprimento dele mais o do outro. Repara, tem um desenhozinho aqui, ó, tá? Eles estão em sentidos opostos. O trem A está se movendo para cá, para a direita, e o trem B está se movendo para a esquerda. Então, para que o cruzamento seja completo, repare, coloca um deles como referencial. Vamos colocar o B como referencial. Imagina que o B esteja parado. O trem A ele tem que cruzar com o trem B. Então, ele vai percorrer todo o comprimento aqui do trem B, todo o comprimento do trem B. A locomotiva dele aqui vai chegar até esse ponto, tá? Mas nesse ponto, quando a locomotiva dele chegar nesse ponto, eu não posso dizer que o cruzamento aconteceu. Os trens vão estar lado a lado um com os outros, um com o outro. Eu tenho que esperar o trem A sair da lateral do trem B. Para que isso aconteça, ele tem que percorrer todo o comprimento dele, tá? Tem que percorrer todo o comprimento dele aqui. Ok? Então, todo movimento, se eu considerar o trem B parado, para que ocorra o cruzamento, o trem A ele tem que percorrer o comprimento do trem B mais o próprio comprimento dele para frente. Então, é por isso que ele coloca aqui no exercício que o deslocamento, o ΔP,
é o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B. Então, 200 mais LB, que você não sabe quanto é. E o intervalo de tempo é 10 segundos. Tá? Então, fórmula da velocidade. Velocidade é deslocamento sobre tempo. Então, tem aqui a 35, 200 mais LB, vezes 10. Dividido por 10, perdão. Coloca com 1 aqui e multiplica cruzado. Você vai ter 350, 200 mais LB. Esse 200 está somando, passa subtraindo, vai dar 150. Tá ok? Revisem direitinho esse exemplo. Leiam antes todo o conceito aqui de velocidade relativa. Tá? Evitem esse outro exemplo aqui, ó, que fala de composição de movimentos. Isso aqui é mais complexo do que eu quero mostrar para vocês. Não precisa disso. Tá? Fica só com o exemplo 3 mesmo. Tá? Estuda bem o exemplo 3, lê quantas vezes for necessário, refaz os cálculos, porque não tem todas as etapas aqui, tá ok? E eu vou deixar um exercício para vocês resolverem na plataforma em relação a isso. Isso aqui vai ajudar muito a vocês entenderem as próximas etapas das aulas, tá ok? Por hoje é só, até a próxima.